Bom dia, bom dia, bom dia. Eu, Enoque Cavalcante, nesse sábado, recebo aqui no meu estúdio a visita do economista José Menezes Gomes, mais uma vez em Cuiabá, para falar de economia, para falar de conjuntura. Veio a convite do Sintep. Como é que você encontrou essa Cuiabá mais uma vez, meu caro Zé Menezes? Olha, Cuiabá, cada vez mais, o que eu encontro é uma cidade cada vez mais desigual. Uma cidade cada vez mais desigual é fruto exatamente do modelo de desenvolvimento que nós temos, que, de certa forma, reflete a desigualdade que nós vamos encontrar em outros locais. Mas aqui tem uma peculiaridade, porque aqui se criou a ilusão de que o agronegócio crescendo, que isso criaria prosperidade para todo mundo. E aqui nós vamos ver exatamente que o que temos em Cuiabá é o que temos em grande parte das cidades que pode chamar dos grandes centros. Ou seja, todo esse processo de urbanização que ocorreu desde os anos 70, em que grande parte da população estava no campo e veio para a cidade, em parte pelo modelo agroexportador que nós tínhamos, que foi potencializado e amplificado com o Plano Real e tudo mais, o que nós temos aqui é exatamente uma cidade cada vez mais desigual. Você passa, tem determinados locais aqui, eu fui ali para a parte da guia, você não tem impressão que você está morando em Cuiabá. A impressão que você tem, pelos filmes que eu vejo, é que como se você estivesse em Miami, como se você estivesse em qualquer outro local. No entanto, quando você anda pelo resto da cidade, você vai ver exatamente que isso é Cuiabá. E isso é a cara do agronegócio. Não é só Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Sorriso, ou seja, aonde nós temos um modelo de desenvolvimento que se baseia no latifúndio, da monocultura, na exclusão social, isso é Cuiabá. E olha, se eu tivesse chegado em agosto, teria sido uma cena muito pior, porque aí eu teria aquela umidade baixa, que mais? A fuligem, a sensação térmica de 40, ou seja, Cuiabá é fruto das consequência exatamente do modelo de desenvolvimento que tem provocado consequências para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, agora com ciclones, ou seja, a diferença é que aqui, quem faz parte de um segmento de renda mais alto, ele consegue minimamente se proteger, ele tem ar-condicionado, ele tem habitação, ele pode, inclusive, pegar o seu avião e ir para um local que agora está em clima. Então, eu vejo Cuiabá muito igual a que todas as capitais, mas com acentuação pelo fato de ser uma capital onde tem o agronegócio como a sua principal atividade. E o agronegócio continua puxando a nossa economia? Quer dizer, o governo Lula está aí falando em reindustrialização, mas o pico da economia brasileira ainda é o agro? É quem nos garante os bons índices internacionais? Eu dei semestre passado a disciplina Economia Internacional. E esse ano eu estou dando, além de Economia Política, eu estou dando a disciplina Análise de Conjuntura. E dentro dessa disciplina Análise de Conjuntura, e também de Economia Internacional, eu sempre utilizo uma pesquisa feita, não lembro agora o nome do autor, mas ele nos apresenta, a partir de 270 gráficos, ele nos apresenta o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. E eu gosto sempre que meus alunos tenham a possibilidade de ver um gráfico, interpretar, relacionar com outro gráfico. E nesses gráficos que eu tenho, o que nós podemos perceber é que há um processo de desindustrialização. O que é isso? Nós temos um processo em que, em 47, 48, quando começa a surgir esse levantamento, a participação da indústria no PIB era em torno de 17. Chegou a em torno de 18, 19, até 22 nos anos 80, e a partir do Plano Real, juros altos e toda a política neoliberal, o que nós tivemos foi um ato de queda da participação da indústria. Ou seja, hoje, a partir do Plano Real, ela caiu para 14, e agora ela está chegando a 11. Nesse momento, a economia brasileira tem um processo de desindustrialização que a participação da indústria no PIB é menor
do que foi em 1948. Então, isso é uma coisa extremamente grave. E tudo isso resulta porque a industrialização no Brasil, que começa nos anos 30 com Vargas, e depois se expande nos anos 70, ela, grande parte, ela resultou dos investimentos feitos pelo Estado, seja através do BAS, através do Polo Amazônia, através do Polo Noroeste, do Projeto Nordeste, através do BEMAT, da CEMAT, da Telemat, de todas as estatais. Em cada estado, montou-se uma infraestrutura estatal que liberava crédito, subsídio em grande escala, e especialmente em cada estado nós tínhamos um banco, e cada banco desse foi utilizado para alavancar porque grande parte das pessoas que vieram para o Mato Grosso não vieram com dinheiro muito, vieram sem capital praticamente, e chegando aqui tendo acesso à terra. Então o que nós temos aqui, o que nós temos no Brasil agora, é exatamente, de um lado, a desindustrialização em consequência do desmonte de todos o que o Estado fez. E o Estado brasileiro, a exemplo dos demais, mas em particular aqui, ele hoje não investe mais como investiu anteriormente. Hoje, o que ele faz? Ele paga a dívida pública. Quase metade do orçamento é para a dívida pública. Ao lado disso, quando a gente analisa a nossa pauta de exportação, aí nós vamos ver que combina outra coisa: desindustrialização com reprimarização. Ou seja, nós estamos voltando a uma divisão internacional pré-30. Então, é muito grave. Agora, o que isso acarreta? Isso aí define a nossa conjuntura. Porque o que nós temos hoje? Nós temos uma situação em que o Rio de Janeiro já está sob regime de recuperação fiscal, o Rio Grande do Sul da mesma forma, Minas Gerais da mesma forma, e grande parte disso se deve ao quê? A nossa conjuntura é demarcada por uma política que, desde a criação da Lei Candir, que potencializava exatamente o agronegócio e todos os primários exportadores, retirando os impostos, o que nós temos é exatamente essa catástrofe. Os estados e município, e especialmente a União, usam todo o fundo público para potencializar esse setor. Esse setor utiliza todas as pesquisas da Embrapa, das universidades, o financiamento do Banco do Brasil, o financiamento do BNDES, só que eles não pagam imposto. E não pagando imposto, o que acontece? Ontem eu falei sobre isso. O estado de Mato Grosso deveria ter recebido, de 1998, se não me engano, foi quando surgiu a Lei Candir, até agora, ele teria direito a receber 64 bilhões. O de Alagoas, 5 bilhões e meio. Então, o que nós temos é exatamente isso. O Estado, que foi sempre o grande promotor do desenvolvimento, ele está totalmente submetido ao mundo das finanças, aos rentistas. A pergunta é: quem são os rentistas? E eu lembro muito bem que esse não é um fenômeno recente. Uma vez eu estava, há muito tempo, eu estava na agência do Banco do Brasil, ali no centro. Qual é aquela rua? Getúlio Vargas? Não. Que rua é aquela? Barão com Getúlio. Exatamente. Eu estava ali, isso eu tinha acabado de entrar no curso de economia, eu estava lá esperando alguma coisa e eu vi o diálogo de um fazendeiro com o gerente do banco. Eu estava esperando alguma coisa ali, eu vi, e aquilo para mim foi extremamente revelador. O cara acabou de pegar o dinheiro emprestado, nessa época o overnight rendia bastante, o gerente falou para ele: olha, você vai ter um tempo para utilizar esse dinheiro aqui, e eu já te recomendo que você faça a aplicação em títulos públicos. Eita, caiu uma coisa. Então, o que significa isso? Isso não mudou muito, isso só amplificou. Porque parte do... O cara pegou o dinheiro, não era para aplicar na terra, na lavoura. Ele ia fazer isso depois, e se é que ia fazer todo, porque aí tem uma história de você subestimar o seu projeto e tal, você pegava esse dinheiro, aplicava nos títulos da dívida pública, virava um rentista, e depois, se tivesse qualquer problema, você tinha ainda, como é que agora chama de plano safra. Então, aquilo me ficou na minha mente, e é exatamente isso que nós temos. Parte da burguesia dita industrial, ela ganha dinheiro não fazendo um bem determinado, ela ganha dinheiro também aplicando no mercado, e especialmente comprando título da dívida pública. O agro,
e vários setores ditos produtivos, eles são produtivos, mas primeiro, eles pegam crédito estatal, subsidiado. Eu, quando caio no cartão de crédito, se eu caísse no cartão de crédito, porque eu evito ao máximo, eu pagaria 300% talvez, era 400, agora caiu para quase 300. Mas o grande empresário, quando ele pega no banco estatal. E com a taxa de agora deve estar 7% ou 8%. Então, veja só, que a nossa conjuntura, ela não se altera muito, ela só se acentua. A diferença é que, há um tempo atrás, o BNDES financiava um empreendimento inicial. Hoje o BNDES faz o quê? O BNDES empresta dinheiro para quem quer comprar uma empresa que ainda é estatal. Lá em Alagoas aconteceu agora, a CEAL foi privatizada e quem comprou? Segundo o Sindicato dos Urbanitários, quem comprou a CEAL foi o Lema. O Lema, aquele mesmo que também comprou a Cepisa do Piauí, por R$50 mil. E eu descobri mais agora que ele também comprou a do Amapá por R$50 mil. E, se não me engano, ele também comprou a do Maranhão por R$50 mil. A minha curiosidade é muito grande para saber por que uma empresa de energia que atende a um estado como Alagoas, como Piauí, como sei lá mais o quê, vale 50 mil. Mas agora, eu ia dar uma entrevista e eu descobri que também no Rio Grande do Sul foi comprado, mas não por 50 mil, que também é um absurdo, comprou por 100 mil. Então, olha só, é esse tipo de empresário que surge do nada, que depois que monta, que compra a Ambev, depois a Ambev, que investe na lojas americanas, que fale, que dá um prejuízo de 40 bilhões, é esse empresário que vai e pega dinheiro no BNDES, pegou quase 600 milhões, para investir na CEAL que ele comprou. Só que o Estado brasileiro, quando vendeu a CEAL, e quando vendeu todas as estatais, ele dizia que o Estado não tinha dinheiro para fazer os investimentos necessários à universalidade da água, e energia e tudo mais. Então, o que nós temos é uma situação difícil de ser percebida por grande parte da população, mas só que tem um detalhe, é esse cara que influencia na política educacional, é esse cara que, ao mesmo tempo que está sendo questionado pela sua capacidade de gestão de uma empresa como a Lojas Americana, é ele que convida o governador tal para ir para Londres para discutir a base nacional curricular. Ou seja, essa é uma coisa que eu sempre procurei, desde que eu comecei a pesquisar e fiz mestrado, o que eu descobri foi justamente esse caráter parasitário rentista, que a dita burguesia brasileira tem de muito tempo, mas que, nos últimos anos, tornou-se mais amplificada. E ela é fruto do dinheiro público. Porque, veja bem, se não tivesse criado o BNDE com Vargas, não tinha dinheiro para a burguesia, porque aqui não, a burguesia era cafeeira. A burguesia não via com bons olhos a industrialização, porque ela tinha todo o dinheiro público, era para apoiar o café. Esse café era para o mercado externo, não gerava emprego, não gerava nenhum benefício. De repente veio a crise de 29, entrou em colapso. O que o Estado brasileiro fez? Comprou café, queimou café. Depois liberou dinheiro para plantar café. Depois liberou dinheiro para colher o café e depois comprou café e queimou café. É exatamente esta dimensão parasitário-rentista da burguesia que surge aqui, fruto de um projeto agroexportador, que não tem um projeto nacional. Ao contrário, é a burguesia que se associa ao capital estrangeiro e ela está sempre subordinada. Ao mesmo tempo, essa burguesia sempre está, direto ou indiretamente, também como rentista. Porque, como eu falei, a ilusão achar, Lenin já tinha falado isso, que a burguesia é apenas industrial. Não, ela já é parte desse processo de dominação que as finanças passam a ter. Porque parte dela é os compradores do título da dívida pública, não são só os fundos de pensão e os banqueiros que ganham. Então, eu diria que, por ter feito mestrado em Campina Grande e por ter estudado economia política crítica, eu tive
depois eu fiz doutorado com Oswaldo Codiola na USP, eu tive a possibilidade de poder perceber algo que grande parte dos economistas formados na escola ortodoxa, que nunca, jamais pensou ou quis revelar a essência da burguesia brasileira, ao contrário, o que eu sempre procurei fazer foi isso, e que todos os dados, quando se analisa o orçamento, quando se analisa a própria independência do Banco Central, a política monetária dos juros altos, olha, ano passado teve uma coisa inusitada. Os dirigentes da Fiesp estavam reunidos. Aliás, o governo fez uma política de combater os juros altos. Aqueles dirigentes da Fiesp foram contra. Como é que é? Eles foram contra, se não me engano, a baixar o juro. Não. O presidente lançou uma nota da Fiesp apoiando a mensagem. Os dirigentes depois cobraram posição dele. Ameaçaram demiti-lo do cargo. Agora não, agora houve um contorno. Mas aí você vê exatamente a história da burguesia brasileira, que é exatamente isso. E ela sempre foi conservadora, ela sempre foi reacionária, ela sempre teve inspirada no período da escravidão. Então, a nossa conjuntura é uma conjuntura extremamente delicada, porque o que representa esse tipo de burguesia? Ela não investe produtivamente, ela está simplesmente submetida a uma divisão internacional do trabalho, que ela vai produzir determinadas coisas, e, no entanto, ela quer ser a portadora dos rumos da política econômica, que, infelizmente, é quem manda, associado aos demais rentistas, é quem manda o Banco Central há muito tempo, e é quem determina a política econômica e política monetária. E, ao mesmo tempo, ela não tem nenhum projeto, porque o governo atual propôs discutir a reindustrialização e eles foram contra. É uma coisa... Mas por quê? Porque grande parte da industrialização só foi possível, por quê? Vamos lá. Primeiro, não tinha aço, veio a CSN. Não tinha petróleo, veio a Petrobras. Não tinha energia, veio a Eletrobras. Não tinha telefonia, veio a Telebrás. Ou seja, as empresas estatais foram, tanto as federais como as estaduais, elas foram decisivas. Ontem, inclusive, eu falei sobre isso. Em Cuiabá, se não tivesse a CEMAT, não tinha energia. Se não tivesse a CEMAT energia, Sanemat a água, quem mais? DEMAT é quem financiava. Todas as empresas estatais surgiram não porque era uma opção dos estados, mas por ser uma necessidade pelo caráter parasitário e rentista que a burguesia brasileira nunca quis assumir. Porque são investimentos de grande volume e de longo tempo de maturação. E o capital industrial, especialmente a burguesia brasileira, ela não gosta de fazer nada de risco, por mais que ela se coloque como sendo a representação do risco privado. Então, o que nós temos é exatamente isso. E, curiosamente, depois, o que aconteceu? Essas empresas estatais foram privatizadas e parte do setor petroquímico era todo estatal. Se você tirar... quais foram as empresas que... Deixa eu ver, a Gerdau, pouquíssimas, porque todas as demais surgiram. E como é que isso aconteceu? Foi o caso da Braskem, lá em Maceió, que produziu toda aquela destruição de direitos. Ela era Salgema, ela era estatal. A Salgema, quando surgiu, ela, quando surgiu, ela era de capital privado, que se associou com capital americano. Não foi à frente. Depois, ela se associou com o capital francês, a Dupont. Dupont não. Bom, era capital francês. Só passou a funcionar quando o BNDE, e se não me engano, a Petroquisa, criaram a Salgema S.A., empresa estatal. Em seguida, ela foi privatizada. E como é que ela foi privatizada? E aí é importante mostrar como que a burguesia, que atualmente existe, ela pegou os títulos podres. Ela pegou o título da dívida agrária, ela pegou todos aqueles títulos que não valiam nada no mercado secundário, comprou por 20% e foi aceito por 100%. Além de ter sido subavaliado, porque esse é o caso que eu acabei de falar, que se alguém quiser
procurar saber, é só colocar assim, Ceal, quanto foi vendida? Cepisa, quanto foi vendida? Todas foram vendidas por 50 mil. E o curioso é que, ao exemplo da Cenemate aqui, a exemplo das outras empresas, elas foram privatizadas, mas a dívida ficou com o Estado de Mato Grosso. Eu acabei acho que eu fiz um vídeo contigo, inclusive, sobre os bancos estaduais e como que é composto a dívida pública. Parte dela é da CEMAT, parte dela é da CEAL. Então, o segredo da burguesia brasileira é que ela posa de inovadora, de desenvolvimentista, e, na verdade, o que nós temos aqui, a origem de tudo isso é o capital cafeeiro que se baseou na escravidão, e depois na posse do Estado, porque eles sempre odeiam o Estado, mas sempre querem eleger o prefeito, sempre querem ter a maioria dos vereadores, sempre querem ter o governador, sempre querem... Lembra da fase do café com leite? Ou seja, o que nós... A minha tarefa, exatamente, minha e vários outros, não sou eu apenas, é desvendar, é mostrar além da aparência, porque a aparência, a burguesia sempre soube construir. E aí você traça esse quadro em que nós temos uma burguesia que é predatória, pelo que você diz. Aí, no governo Bolsonaro, tudo isso aparentemente foi favorecido intensamente. Muda a gestão. Temos o governo Lula. O governo Lula fala em priorizar uma economia que atenda aos setores subalternizados, aos pobres, fala em reindustrialização, fala num novo posicionamento do Brasil perante o mundo. Passado já 1 ano e meio e tal dessa nova gestão, você está aplaudindo aquele que a direita está começando a chamar aí de taxade? Como é que está isso? Na verdade, aí já é outra questão que a burguesia brasileira se espelha na burguesia americana, porque eu falo que essa aqui é parasitária, mas as demais não são diferentes, não. Eu tive acesso não vai dar tempo de falar sobre isso, que era sobre os barões ladrões dos Estados Unidos. O que nós temos aqui é uma rebelião de pessoas que não pagam imposto. Que eles não pagam imposto. Porque, olha só, a hipocrisia. Eu, quando vou no mercado, eu compro, eu pago o imposto. Existe uma coisa chamada renúncia fiscal. A maior parte do setor comercial e industrial, eles têm renúncia fiscal. Então, o que eles fazem? Eles pegam o imposto que eu pago, ficam com ele, e a lei assegura a eles não repassar para a União. Aí, eles alegam que tem muito imposto sobre ele. Pelo contrário, eu pago muito mais imposto de renda do que a maior parte dos industriais, porque vários deles, inclusive, utilizam paraísos fiscais. Vários deles têm seu dinheiro aplicado nas Ilhas Caimã, sei lá onde. Então, é parte dessa burguesia que quer, assim como o americano, assim como o Reagan tentou dizer, que se baixassem os impostos para os ricos, haveria melhoria para os pobres. Isso foi uma falácia muito grande, porque a desindustrialização também nos Estados Unidos se deu... Quem quiser saber sobre isso, assista o filme Em Busca da Felicidade, com Will Smith. Aquele filme mostra justamente a mudança de orientação da economia mundial, em particular dos Estados Unidos, quando ela deixa de ser uma economia baseada na industrialização e ela passa a ser baseada nas finanças. Ou seja, é mais uma grande falácia dessa junção, dessa burguesia parasitária com o setor financeiro, que acha que qualquer tipo de imposto... Porque se você for ver a carga tributária no Brasil em relação à Europa, é insignificante. Aí eles falam, mas tem muitos impostos. Uma coisa é ter muitos impostos, que a reforma tributária agora sintetizou. Mas a carga tributária nossa é pequena e para encerrar, ela é regressiva. Ela é regressiva. Quem paga mais imposto é o que tem menor renda. Na Europa, é o contrário. Lá, além da carga tributária ser mais elevada, você tem a progressividade. Quem ganha mais, paga mais. Então, mas isso é o retrato fiel da nossa classe dominante, que é inteiramente sem nenhum projeto nacional, e o sonho dela é que nós voltássemos antes de 1888 para poder flexibilizar e reduzir ainda mais salário. Você está gostando dos rumos imprimidos à economia pelo Haddad, pelo Lula? Você acha que eles têm enfrentado com... Acho que não.
E a comprovação disso foi a aprovação da securitização de créditos, que é uma coisa que nós, da Auditoria Cidadã, temos denunciado. Maria Lúcia já tinha constatado esse mecanismo, essa nova forma, é quase como se fosse uma pirâmide financeira. Nós tivemos a aprovação disso agora, e praticamente todos os deputados do PT, todos do PCdoB, votaram a favor. E isso aí foi o que quebrou a Grécia. Eu estive participando de uma conferência em Porto Rico, que é uma colônia americana, que também já existe. Os estados já tinham implementado. E é profundamente lamentável que, no governo, que tinha como proposta exatamente enfrentar, ele acabou aceitando o dispositivo mais predatório de tudo que nós já imaginávamos, de tudo que nós já tínhamos vivenciado. Se na época do regime militar nós tínhamos taxas de juros flutuantes e estávamos submetidos, agora nós temos mecanismos que, como é que eu diria, coloca os estados e municípios numa situação muito mais predatória, porque parte do seu fluxo é controlado por eles. Então, essa aprovação, ela é uma coisa pavorosa. E não pode dizer que não sabia, porque nós, especialmente Maria Lúcia Patorelli, nós chamamos todas as lideranças para explicar. Já há mais de 6 anos nós estamos explicando isso. Infelizmente, então, isso para mim representa que, na essência, o rompimento com os interesses dos rentistas não está... e o mesmo arcabouço fiscal, de certa forma, o arcabouço fiscal era um novo nome para a lei de teto de gastos, com um pequeno gatilho, mas então, o que nós percebemos é exatamente que não há uma alternativa maior para fazer uma política econômica diferente, porque aí tem uma coisa que não depende desse governo, mas da independência do Banco Central. Ou seja, a independência do Banco Central foi o mecanismo mais devastador da autonomia de um governo que se pretende ser alternativo. Por quê? Sem a taxa de juros, sem ter o controle sobre a taxa de juros, você não pode fazer uma política econômica e dentro dela uma política social. E aí, essa independência do Banco Central, ela tira ainda mais as alternativas. Eu até brinco que na próxima eleição eu quero votar para presidente do Banco Central, porque é quem define o preço fundamental, é quem define quem vai ganhar e perder do orçamento público. Por quê? O que nós temos aí, na verdade, é um sistema em que, toda vez que eleva a taxa de juros, 0,5, o país passa a pagar mais de 50 bilhões de reais. Isso é mais do que o orçamento das federais. Toda vez que a taxa de juros sobe mais ainda, todas as pessoas que dependem de crédito, o próprio setor produtivo, então nós estamos vivendo o que na minha tese de doutorado eu chamei de política econômica dos rentistas. É uma política econômica que não tem mais como horizonte, como já teve anteriormente, o pleno emprego. Ao contrário, ela é uma política econômica que está orientada por uma preocupação apenas com a estabilização da moeda e dentro de uma concepção monetarista, uma concepção que a inflação é produzida pelo excesso de dinheiro. A inflação é produzida pela PPI, que o governo anterior participava, não é produzida que acaba influenciando o item de transporte, não é produzida pelo modelo agroexportador que nos faz exportar soja para alimentar gado na China e o resto do mundo, e aqui nós não temos, temos um litro de soja extremamente caro. É o mesmo modelo que faz com que Mato Grosso, um estado grande produtor de carne, tenha a fila do osso, que agora me disseram que já está sendo vendido. Ou seja, é um modelo excludente e que a eleição de um presidente com a independência do Banco Central, ela torna... É importante, evidentemente, porque, de certa forma, algumas questões foram minimamente atacadas, mas, na essência, nós temos um modelo de muitas décadas em andamento e comprometendo cada vez mais o dinheiro público. Então, eu digo que muito tímido na possibilidade de enfrentamento, mesmo porque também nós temos uma coisa muito mais grave, que é a bancada BBBB, bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia e bancada dos bancos. Esse é o segmento mais forte dentro do Congresso Nacional, que é capaz de chantagear, como tentaram fazer agora. Essa bancada se elege com a pauta moral. E agora nós tivemos uma experiência terrível. O representante da bancada evangélica propôs criminalizar todas as crianças que fossem estupradas, que fizessem o aborto legal. O aborto legal.
uma criança de 12 anos que não queria ter um filho do seu estuprador, ela poderia pegar 20 anos de prisão, enquanto o estuprador apenas 8. Pior do que isso, agora, esse mesmo grupo acaba de aprovar a liberação de está defendendo mais agrotóxicos, que, segundo o Pignatti e vários pesquisadores, pode ser acelerador de abortos espontâneos e de formação fetal, além de câncer e tudo mais. Aí você vê a hipocrisia, mas essa bancada se elege com a pauta moral, que é justamente a defesa da família, só que, na verdade, eles defendem a família dos brancos, dos ricos, do latifundiário, dos ricos, de forma geral. Eles não defendem a família do pobre. E é exatamente aí que está grande parte dos eleitores dessa bancada evangélica, são pessoas pobres, afrodescendentes, que vivem nas periferias, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação, mas que, por uma questão de estar submetido a uma teologia da prosperidade e também, por sua vez, ao uso de fake news e tudo isso em função da busca da que se chama de teologia do domínio, ele se submete e há um casamento que cria uma unidade em qualquer situação. Quando tentaram privatizar as praias, essa mesma bancada estava junta. Então, é pavoroso como que você consegue solidificar interesses sociais tão distintos de forma tão assim, poderosa. Porque aí é só instalar de dedo e você já viu lá que as assinaturas já estão prontas. Então, esse é o fato mais atrasado. E aí ainda tem o grande complicador, que é a extrema-direita. A extrema-direita que está querendo não só questões que Hitler já defendeu, que Mussolini já defendeu, mas que está querendo acabar com o SUS, que está querendo aprofundar o modelo neoliberal. Só que os seus eleitores são pobres. Seus eleitores não têm acesso à política pública. Mas a teologia da prosperidade diz que será próspero aquele que tiver fé. O ato de ter fé é o ato de garantir a prosperidade. E aquele que não conseguiu porque a sua fé não foi adequada. Então, é uma coisa pavorosa, porque a grande parte deles se orientam por essa pauta moral, e essa pauta moral é o que leva esses grupos de conservadores, de ricos, a utilizarem os pobres. Ontem, falando aí para os professores do Sintep, você contou um pouco da história do nosso atual governador de Mato Grosso, o Mauro Mendes. O Mauro Mendes foi estudante junto com você na UFMT. Aí você falava, e eu queria que você resumisse para nós essa história. Mauro Mendes foi um pobre que hoje esmaga os pobres? Como é que é essa história? Olha, não se trata apenas de Mauro Mendes. Eu tenho observado isso há muito tempo, desde que eu entrei na universidade. E ali eu vi alguém que tinha uma RX velha igual a minha, que de repente foi pego aí, tinha 30 milhões. Eu tenho 62 anos, então eu conheço a história de todas as pessoas que tinham a mesma origem que eu. Essa pessoa que você se referiu, ela é um caso concreto. Mas na República da minha tia, em que ele ficou, nós tivemos outras personalidades. Porque as pessoas vinham para cá, não tinham capital. As pessoas vinham para cá e tinham o que eu tive, por exemplo, a Escola de Lupovas, a UFMT, a Escola Técnica, elas vinham para cá numa condição de bastante precariedade. O problema, que, como eu falei ontem, é que aí o uso do espaço público foi fundamental. Só que essas pessoas agora ascenderam socialmente. E a primeira coisa que elas querem fazer é apagar o seu passado. E eu sou o contrário. Eu continuo dizendo que eu fui alfabetizado lá em Pochorel, com a professora Maria. Eu continuo dizendo que eu fui aluno do Nilo Povas. Agora, o cara que quer emergir, e não se refere apenas a essa pessoa, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar apagar o seu passado. É criar a ideia de que isso, inclusive, começou no nascimento do capitalismo, tentaram lançar essa ideia de que existiam homens preguiçosos e homens laboriosos. Os preguiçosos acabaram virando trabalhadores dos laboriosos. Na verdade, o que nós tivemos foi a expropriação de todas as terras comuns, e todas essas pessoas viraram trabalhadores, camponeses, que depois viraram industriais, e muitos viraram mendigos. Mas, ao mesmo tempo,
aqueles que passaram a contratá-los ficaram ricos. Então, o segredo da classe dominante é esconder a sua origem. Por exemplo, grande parte da industrialização inglesa foi resultado, como disse Eduardo Galeano, do saque feito na América Latina. Galeano escreveu A Veias Abertas da América Latina, e ele mostrou como que o trabalho escravo foi decisivo para tudo isso, e como que toda essa prata e todo esse ouro chegou. Ernesto Mandel, citado por Galeano, fez um estudo mostrando quanto ouro e prata tinha saído da América. E ele chegou à conclusão, atualizando pelos valores da época, que o dinheiro que foi na forma de ouro, e não é só ouro, o café, o açúcar, nós acabamos criando as condições para a industrialização na Europa. Você fala assim, batata inglesa. Que batata inglesa? A batata é inca. Tomate é inca. O que eles fizeram foi depois de saquear o mundo, os piratas, por exemplo, eram financiados pelo Estado inglês. Mas aí depois virou aquele cara lá que... Não, o Estado inglês financiou os piratas. E os piratas saqueavam aquilo que os portugueses e espanhóis saqueavam aqui. Ou seja, depois esse dinheiro era lavado. Lavagem de dinheiro, Hobsbawm falou muito disso. Ou seja, você constrói uma narrativa diferente, apaga a história, e por isso alguém me perguntou por que se odiava tanto o professor. É claro, porque a nossa tarefa não é ter compromisso em apagar e construir uma narrativa falsa. A nossa tarefa, como pesquisador, é mostrar a realidade. E sempre com documentos oficiais, e sempre com metodologia reconhecida. Então, esse é o detalhe. O que aconteceu com essa pessoa, aconteceu com a maioria. E agora, quem sabe disso? Quem sabe disso? Ninguém mais. Ontem, eu agradeci muito o convite que foi feito, porque foi a possibilidade de eu poder contar história que meu pai falava, histórias que eu vivenciei quando eu fui visitar a fazenda Itamaraty. Ou seja, essa parte que eu até sugeri que se juntasse vários sindicatos para tentar fazer um documentário resgatando as várias pesquisas que existem, porque as novas gerações precisam saber disso. Precisam saber como é que foi a retirada dos povos originários. Mato Grosso foi fruto disso, do extermínio planejado dos povos originários. Inicialmente, aqui, o que nós tínhamos? Eram os nordestinos que vieram para cá para tentar melhorar a sua vida. A maioria não conseguiu. Uma parte virou trabalho escravo, e a outra parte virou sem terra, como a minha família. Mesmo que meu bisavô tenha chegado aqui em 1932, quando as relações de propriedade ainda não estavam definidas, quando o Pochorel estava começando a dar os primeiros passos. Qual foi o final da história? Nós continuamos sem terra. Por quê? Porque quem chega e quem se apropria, quem legaliza, quem está dentro do poder político, é quem utiliza o Estado, na verdade. Porque o Estado não é só o Estado brasileiro, ele tem a unidade federativa, ele tem a forma municipal, e é exatamente aí que você tem a configuração. Então, é muito importante que as pessoas saibam. Porque quem tinha dinheiro não vinha para cá. Quem tinha dinheiro não vinha para cá, sabe por quê? Porque aqui não tinha infraestrutura de nada. Aqui, antigamente, a energia era gerada aqui era diesel, e de repente caía tudo. Ou seja, a gente tinha uma situação de que não tinha infraestrutura para nada. Isso só passou a existir com o dinheiro estatal. Foram as estatais que asseguraram. Então, quem vem para a área de fronteira, agrícola, vem para uma área que está sendo conquistada. E aí tem um problema, porque isso cria uma ética. É mais ou menos assim, os fins justificam os meios, Maquiavel. Ou seja, a ética de quem está vindo fazer, na época eu falava fazer a América, são pessoas que estão vindo, na grande parte, uma parte está vindo porque busca necessidade mesmo. Minha família veio para cá fugindo de uma seca. Mas tem outros que vêm com outra intenção. Não é dele compartilhar aquilo que é fundamental para todo mundo. É dele se apropriar eu estava brincando lá que o documentário poderia se chamar
Mato Grosso, de terra de ninguém a terra de poucos. E alguém fez uma observação muito interessante. Não era a terra de ninguém, era a terra dos povos originários, que estavam aqui há muito tempo, e perderam a sua vida, ou que foram destruídos pelo alcoolismo. Aliás, o Marechal Rondon, o Marechal Rondon era descendente da tribo Bororo. Então, eu achei muito interessante quando eu fui falar do tema da redação, um país sem passado é mais que um país sem presente, um país sem futuro. Aquela colega lá falou, ei, eu também fiz o vestibular. Ou seja, essa frase mostra, inclusive, a sofisticação que se tinha na elaboração de um tema de redação. E é exatamente isso que nós estamos precisando. Não é qualquer história. Não é história, é história, de fato, baseada em documentos oficiais, com metodologia reconhecida, para revelar que grande parte dos ricos de hoje... Vamos pegar o caso da Europa. Quem foi que veio para cá no final do século XIX? Eram pessoas que estavam passando por extrema necessidade. Extrema necessidade. E vieram para cá, foram bem recebidos. Ou seja, sempre não existe... Ninguém nasceu rico. Porque o capitalismo tem 3, 4 séculos. Existe um processo de enriquecimento. E o enriquecimento começou com a posse da terra. Porque foi assim. E eu falei muito como foi isso. Eu vi isso acontecendo, a violência, como Mato Grosso... Mato Grosso não, isso aí é a história dos Estados Unidos. Marx falava sobre as igrejas que pagavam quantias determinadas para quem trouxesse a cabeça de povos originários. Era dado, era pago. Ou seja, a história que nós temos, a Europa foi colocada como o centro do mundo, mas a Europa era um local de bárbaros. Quem era o local mais evoluído na época? Era a China. Era o Japão. A China já tinha descoberto grande parte do que depois a Revolução Industrial se apropriou. Ou seja, esse povo que veio para cá para nos colonizar, que veio para cá para colonizar a África, que dividiu o mundo, que nos impôs um saque permanente. E o principal, que pegou os negros que viviam na África e trouxeram para ser a força de trabalho. Ou seja, um país como o nosso, que teve 4 séculos, quase 4 séculos de escravidão, construiu uma narrativa que deforma totalmente. O que se tentou construir era que o negro era, como é que era? Indolente, vagabundo e preguiçoso. Caramba, eles trabalharam 3 séculos, 12 horas, 15 horas, sem direito nenhum. Mas como é que você consegue deformar a realidade? Recontando a história. Recontando não, deformando a história. Então, a nossa grande tarefa é exatamente mostrar que, na verdade, foram os negros escravizados e os povos originários escravizados. Porque a gente só acaba subestimando o que nós tivemos de negros, de povos originários escravizados, foi muito grande. Então, todos esses aí foram decisivos para a nossa formação. E, inclusive, todos nós somos herdeiros geneticamente de todos eles. Eu contei ontem que meu tio aqui falava que a nossa família no Ceará nasceu de um português e uma índia pega a laço. Era assim que se constituía. Por quê? Porque não existiam mulheres brancas. E não existiam mulheres negras, só foram chegar depois de um tempo. Então, era esse ato de pegar a laço. E eu estava em Fortaleza e o taxista falou a mesma coisa. Pegar a laço vem exatamente do que eu ouvi aqui. Meu tio, que morava na frente da minha casa, falava isso. Ou seja, nós precisamos resgatar a história verdadeira. Porque aí nós vamos saber exatamente que nós não podemos assumir esse mundo que nos foi imposto por pessoas que querem não o bem comum, mas enriquecer e massacrar a maioria da população. Beleza, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. É sempre um prazer recebê-lo aqui
Você que vem lá das Alagoas, né? Lá do outro lado do mundo, lá da terra da Luiz Helena, do nosso querido, né, alagoano. E nós estamos aí... Nós estamos num período eleitoral. Você acha que muda alguma coisa? Um candidato a prefeito como Lúdio Cabral em Cuiabá pode fazer alguma coisa para tensionar essa conjuntura a favor dos mais pobres? Olha, não se trata apenas de Lúdio Cabral, mas nós temos que ver exatamente quais foram as transformações políticas que nós vivenciamos nos últimos 15, 20 anos. E eu diria, como eu acabei de falar, grande parte da decisão de quem se elege vereador, prefeito, deputado, senador e presidente está sendo dado por essa bancada BBB. E o grande problema é que tanto o PT como... O PT parou de fazer há muito tempo formação política. E essa formação política é que nos permite, não é a questão de você ter um personagem, é necessário saber exatamente o que fazer para que essa população compreenda. Porque não vai mudar simplesmente elegendo uma pessoa. Vai mudar quando você muda a consciência de um coletivo. E, infelizmente, não é só um caso do Brasil, a complexidade que se criou, e principalmente o uso das mídias sociais por esse segmento, e se baseando na teologia da prosperidade, tendo como ferramenta as chamadas teorias da conspiração, e dentro disso uma teoria do domínio, a gente tem que entender exatamente o que está por trás, que não é só no Brasil. A extrema-direita no mundo, ela está utilizando tudo isso. Esse falseamento da realidade é parte do processo que acaba definindo as eleições. E uma eleição pode ser definida por ter uma capacidade de produzir notícias falsas, e agora a inteligência artificial vai ajudar, porque você vai poder, inclusive, copiar ou imitar a voz, ou seja, nós temos um grande risco o que eu estou vendo aqui é que, infelizmente, as figuras mais... como é que eu diria? Não vou citar o nome para não dar problema, mas eu vejo pessoas se elegendo, pessoas que não têm a menor ideia de nada, sem nenhuma formação, sem nenhuma ligação com nenhum movimento, simplesmente apostando em preconceito, em ódio, em desinformação, e depois sendo exatamente essa bancada do ódio. Essa bancada do ódio, aqui em Cuiabá, é esse. Ou seja, aonde o agronegócio se instala, acontece isso. Não é uma coisa só de Cuiabá. Eu falei isso ontem. É o Tea Party nos Estados Unidos, no meio oeste. Aonde o agronegócio se instala, o conservadorismo, os extremismos, racismo, tudo que você imaginar se desponta. O Trump é exatamente essa representação desses setores extremamente reacionários. Eu não posso falar só de conservador, é reacionário. Então, eu acho que primeiro, a possibilidade é relativamente difícil, mas mesmo assim, mudar... Olha, eu cheguei à conclusão muito sofisticada. Para mudar, tem que mudar. Tem uns 10 anos que eu cheguei a essa conclusão, e esse é o problema. Porque na hora de mudar, as pessoas não querem mudar. E sem essa mudança coletiva, nós não vamos ter a possibilidade de ter, na representação de um prefeito, esse direito, porque o problema é que as pessoas perderam a noção de classe, perderam a noção de direito, e elas estão apostando apenas no individualismo, no egoísmo, e apostando que, tendo fé, ela vai ter a prosperidade. E aí ela não quer mais saber do Estado, ela acha que o Estado é seu inimigo, ela quer liberdade para poder trabalhar 12 horas, ela quer liberdade para não ter compromisso com nada. E, na verdade, é o tiro fatal, porque ela precisa do SUS, ela precisa da escola pública, ela precisa da terra para trabalhar. E, no entanto, essa perda de identidade, eu estou falando de grande parte do lucro proletariado, que foi incorporado não pelo movimento de esquerda, foi incorporado pelo que hoje se chama de extrema direita, que na pesquisa que estou fazendo, é o segmento que ganha até o salário mínimo. Ou seja, o lucro proletariado está totalmente dissociado de qualquer luta por direitos. Ao contrário, por questão moral, por questão da teologia da prosperidade, ele está apostando na sua fé, que a sua fé vai resolver. Se não resolver, aí ele diz, eu sou um fracasso. Ou seja, é outra forma de você
construiu as bases para o neoliberalismo. A teologia da prosperidade é exatamente o mecanismo mais letal para impedir aquilo que a teologia da libertação fez. Eu estou orientando uma tese de doutorado sobre isso, que discute exatamente a teologia da libertação e depois a teologia da prosperidade, vendo como que, no momento, as lutas sociais cresceram, com o PT, CUT, MST, sei lá mais o quê, e, do outro lado, o ataque a tudo isso. Ou seja, essa fuga das igrejas católicas e da teologia da libertação cai na teologia da prosperidade e é o tiro fatal, porque ela dá o tiro no seu próprio pé. Mas ela não reconhece que está dando um tiro no pé, porque ela tá apostando exatamente que a prosperidade virá. Só depende dela. Obrigado, Zé Menezes. Você esteve em Cuiabá, outras vezes já nos encontramos e certamente nos encontraremos nessa caminhada. Esperamos que em nossas futuras conversas a gente possa retratar um Brasil mais digno. Até a próxima. Ou seja, muito obrigado mais uma vez, e a minha intenção é exatamente essa, é tentar mecanismos que eu possa dialogar com o máximo de pessoas para que contribua minimamente, porque na verdade eu não tenho a varinha mágica para nada. O que eu faço é tentar colocar a necessidade de resistir. Muito obrigado mais uma vez.